Olá, pessoal. Doutora Solange, eu atuo na área da ginecologia e vamos para mais uma aula de discussão de questões de residência, tá? Hoje, nosso tema é um tema bem importante, é o câncer de mama. Então, um tema muito prevalente na prática clínica, independente da área que você for atuar, assim como também nas questões de residência, tá? As questões de residência, às vezes, tendem a ser um pouco específicos dentro desse tema, tá? Mas não se assuste com as questões, a gente vai analisar uma por uma, analisar alternativas e ver que são possíveis de responder, tá? Porque existe muito detalhe em relação ao estadiamento, rastreamento, diagnóstico, tratamento. Mas vamos com calma e a gente vai destrinchando tudo, ok? Vamos para a nossa primeira questão. Essa primeira questão é uma questão lá da Unirio de 2017 e diz assim: em relação ao câncer de mama localmente avançado, pode-se afirmar esse. Antes de ir para as alternativas, vamos parar tudo e vamos entender o que que é um câncer de mama localmente avançado. Para a gente entender o que é um câncer de mama localmente avançado, a gente precisa relembrar lá do estadiamento de câncer de mama, tá? E assim como outros cânceres, é usado aí o esquema internacional da classificação TNE. Estamos lembrados? O T vai falar características do tumor, o N vai falar características, acometimento, número, planos de linfonodos, e o M vai falar de metástase. E a gente coloca números em relação a essa classificação, letras, a depender de cada classificação. Para o TNM no câncer de mama, existe um TNM clínico e patológico. Eu vou falar especificamente do TNM clínico e patológico, é mais específico ainda, tá? Eu vou dar uma pincelada por cima, tá bom? Para vocês entenderem. E acho melhor pegar o lápis e uma caneta e anotar para até conseguir entender como é que a questão vai cobrar isso, tá bom? Então, vou falar primeiro do T. O T, a gente pode ter algumas variações. Eu posso chamar de TX aquela em que o tumor primário eu não vou conseguir avaliar por algum motivo, não consegui avaliar, mas eu quero estadiar essa paciente. Vou colocar TX, se entende internacionalmente que você não conseguiu avaliar o tumor primário, tá? T0 é quando não tem nenhuma evidência de tumor primário, tá? O TIS, que é o TIS, é quando eu me refiro a um carcinoma in situ. No caso do câncer de mama, eu vou considerar como um T in situ quando eu tenho carcinoma ductal in situ ou eu tenho a doença de Paget do mamilo não associada a um carcinoma invasivo, tá? Ou no parênquima mamário subjacente. Então, esses dois casos, no câncer de mama, vão ser considerados um T in situ. E aí a gente vai para os números, T1, T2, T3, T4, tá? E dentro desses números ainda existem subdivisões, como T1A, T1B. Vou comentar mais superficialmente deles para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então, T1 é aquele tumor que tem menos do que 20 milímetros. Pronto, é isso que você vai gravar do T1. T2 é o tumor de 20 milímetros a 50 milímetros em sua maior dimensão. T3 é um tumor que tem mais de 50 milímetros na maior dimensão. E T4 é o tumor de qualquer tamanho com extensão direta para a parede torácica ou para pé, tá? Se tiver invasão da derme por si só, não vai qualificar ali como T4. Eu preciso ter extensão ali para a parede torácica e demais peles como um nódulo cutâneo macroscópico, como ulcerações, tá bom? Então, isso é um grosso da classificação do T, porque eu posso ter, como eu comentei, T1A, T1B, T1C. Mas gravem a questão de tamanho, que as questões normalmente tendem a cobrar sobre isso, tá? Vou falar um pouquinho agora do N. Então, lembra que é TNE. O N se refere à clínica em relação aos linfonodos regionais. Eu posso ter o NX, de novo, o X quer dizer que você não conseguiu avaliar. N0, que é quando você não tem nenhum comprometimento de linfonodos, tá? N1 é quando eu tenho acometimento de linfonodos axilares móveis ipsilateral, ou seja, do mesmo lado, nos níveis 1 e 2 da cadeia ali axilar, tá? N2 é a metástase para linfonodo axilar ipsilateral do nível 1 e 2, mas que são mais fixos, não são móveis. Eu não consigo ali no exame físico ter aquela mobilidade dos linfonodos, tá? E o N3 diz respeito a metástase e linfonodos já infraclaviculares, ou seja, eu estou saindo da axila. Então, saiu da axila, já vai para um N3, tá? Então, a linha do N é 1, 2, 3. De novo, tem as subdivisões, mas não vamos se atentar a isso agora, porque não é muito que vai mudar a solução das questões.
tá? E o M é sobre metástase. M0 não temos metástase e M1 a gente acaba tendo metástase em algum órgão ali mais à distância, tá? Então eu relembrei essa classificação do TNM para a gente entender o que que é um câncer de mama localmente avançado. O localmente avançado vai abranger daqueles tumores T3, N0, né, até o N3, independente do T. Então, são tumores que têm ali, em sua maior dimensão, mais do que 50 milímetros, né, de tamanho, então a partir disso é um T3, ou independente do T, que tenha, acometimento de linfonodos. Isso é um tumor localmente avançado, claro que, esse tumor não vai ter metástase, tá? Esses tumores localmente avançados, eles são bem importantes a gente prestar atenção, porque eles têm alto risco de recorrência local e de fazerem metástase à distância, tá? Por isso que, depois de muitos estudos, claro, avaliações clínicas, foi visto que o melhor tratamento é com terapia multimodal, ou seja, fazer uma terapia sistêmica e loco-regional. E quando eu falo de terapia sistêmica, eu falo de quimioterapia, por exemplo, neoadjuvante. Então, eu fazer uma quimioterapia pré-cirurgia, com o objetivo de reduzir aquela lesão. Às vezes a lesão até some no exame de imagem, mas a cirurgia sempre vai ser indicada depois de uma quimio neoadjuvante, tá? Então, é isso que a gente precisa lembrar do tumor localmente avançado, que são tumores com mais de 50 milímetros ou que têm comprometimento de linfonodos, mas eu não tenho metástase à distância. Eu preciso, na grande maioria dos casos, fazer uma quimio neoadjuvante para depois eu pensar numa cirurgia, tá? Então, relembrado desses detalhezinhos, às vezes um pouco mais chatos e de decoreba, vamos dar uma olhada nas alternativas da questão, tá? Então, lembrando que a questão quer exceto, ou seja, aquela que é errada, tá? Alternativa A, são estadiados como estadio 3. Então, aqui eu vou trazer outro comentário. Lembra que a gente comentou da classificação TNM? Depois que você faz a classificação TNM, isso é juntado para outro tipo de estadiamento do CA de mão, em que eles têm estádio 1, A, B, C, né? Estádio 2, B, assim por diante. Os, câncer de mama localmente avançado são classificadas desde a classificação, que precisa decorar, desde a classificação 2B até a 3C. Então, eles podem sim entrar no estadio 3, essa alternativa A é uma alternativa verdadeira, o que não responde à questão, tá? Mas vocês vão ver para frente que também daria para responder por exclusão. Letra B. O uso de core biopsy é largamente usado. O que que é o core biopsy? É aquela biópsia que a gente faz, tem um aparelhinho para gente fazer, tipo uma pistolinha que dispara em direção ao tumor. Dá para fazer guiado por ultrassom ou por estereotaxia quando é utilizada a mamografia, para a gente fazer o diagnóstico. Então, sim, a core biopsy a gente usa para diagnóstico. A mamografia é o primeiro exame a ser utilizado? Também, é verdade. Então, essa paciente realmente vai chegar por um rastreio, né? Então, que a gente lembrando que a gente faz com a mamografia. Então, a letra C também não responde a questão. Letra D. A radioterapia faz parte do seu tratamento. Sim, quando a gente falou dessa terapia sistêmica, terapia neoadjuvante, a gente também tem que lembrar da rádio, tá? Principalmente pós-cirúrgico ali. Então, a radioterapia pode fazer parte do tratamento. Então, a letra D também não responde. E a letra E diz assim: a cirurgia é a primeira opção terapêutica. Não, a gente comentou isso, tá? A letra E tá errado e responde a questão. Lembre, o tumor de mama localmente avançado tem alto risco de recorrência local e metástase à distância. Por isso que a gente fala de terapia neoadjuvante, de fazer, por exemplo, uma QT antes da cirurgia. Então, dizer que a cirurgia é a primeira opção terapêutica está errado. Então, assim, a letra E responde essa questão. Uma questão mais chatinha, mas se a gente fosse lendo com calma, vocês veem que a gente consegue excluir e responder ela tranquilamente, tá? Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão também é uma questão da Unirio, uma questão um pouco mais leve agora para compensar a anterior. É uma questão lá de 2019 e diz assim: mulher de 50 anos realiza mamografia como triagem do câncer de mama. Essa é uma forma de prevenção. Vamos lembrar um pouquinho das prevenções, tá? Lembram que existe a prevenção em saúde e doença e que a gente tem 4 tipos: prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. O que que cada um significa?
A prevenção primária é aquela que a gente vai fazer antes da pessoa estar doente. A gente vai fazer uma promoção, uma prevenção em saúde. Quando a gente fala de bons hábitos de vida, de alimentação, de atividade física, quando a gente fala em vacinação, então a pessoa ela não está doente, tá? Então, essas ações que eu faço nesse momento são as prevenções primárias. A prevenção secundária é aquela em que a doença já existe, mas o paciente não sabe, ele está sintomático. E é aí que entram os rastreios, como a coleta do preventivo, um rastreio ali do CA do colo de útero, como o rastreio do CA de mama com a mamografia, são prevenções secundárias, tá? A prevenção terciária é aquela em que existe a doença e já existem os sintomas. Então, entra aqui como os casos de reabilitação, fazer uma fisioterapia, tá? Isso é uma prevenção terciária. E a prevenção quaternária é aquele em que eu evito que seja feito um dano para o paciente, que se evite uma iatrogenia, então uma super pedir um monte de exames sem nenhum motivo. Eu evitar que isso aconteça é uma prevenção quaternária. Relembrado disso, vamos ver o que que a questão pedia pra gente? Ele quer saber se eu vou fazer uma mamografia, uma paciente assintomático, como triagem, como rastreio, que tipo de prevenção é? A gente acabou de comentar, é prevenção secundária. Então, a letra C responde a questão, é a alternativa correta. Então, isso era mais para lembrar os tipos de prevenção, tá bom? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão da Unirio, lá de 2019, tá? Ela diz assim: em relação ao carcinoma inflamatório da mama, marque a opção correta. Vamos falar um pouquinho do carcinoma inflamatório da mama antes de a gente ler as alternativas, tá? Então, o carcinoma inflamatório da mama é uma forma bem agressiva do câncer de mama, tá? Localmente avançado. Ele não é um subtipo histológico, na verdade, ele é uma variante clínica mais agressiva do tipo ductal. Ele é raro, mas pode apresentar até ali 1% do caso de câncer de mama. Então acaba sendo mais raro em relação aos outros tipos histológicos. Por conta da sua agressividade, então ele acaba chamando mais atenção, tá? Esses pacientes, elas vão apresentar sintomas mais cutâneos, como uma mama mais sensível, mais edemaciada, aumentada, avermelhada, quente, a pele fica mais espessada, com aquela famosa aparência de casca de laranja. Isso é muito cobrado também em provas, tá? E que a gente vê na prática clínica, que forma aquela pelezinha que parece que a gente vê vários orifícios, relembrando bem uma casca de laranja. Esses casos tendem a evoluir rápido, tá? Quando a gente compara com os outros tipos histológicos, os sintomas surgem mais rapidamente e evoluem ali em semanas, em até 6 meses. Então, é uma alteração mais ali cutânea. A maior parte dos casos não vai ter nem tumoração, mas o cometimento mais ali na pele. E a gente faz um diagnóstico clínico, é bem importante lembrar. Viu essa característica da mama? Precisa ter um diagnóstico clínico e uma ação mais ativa de diagnóstico e tratamento dessa paciente, tá? Alguns até devem estar pensando, mas, se eu tiver uma paciente que a mama tá vermelha, tá quente, tem dor, eu posso lembrar de mastite. Sim, eu até posso lembrar de mastite, só que no caso do carcinoma inflamatório da mama, essa paciente não vai ter febre, não vai ter alteração de leucócito, se a gente for fazer um exame, tá? Então, não é para confundir com a mastite. A mastite vai ser uma clínica parecida? Vai, mas a paciente vai ter sintomas mais sistêmicos, vai ter febre, e se a gente fizer um hemograma, a gente vai ter uma leucocitose, tá? Então, não entra como diagnóstico diferencial, realmente precisa entender e focar ali essa questão da clínica, tá? Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Lembrando que a gente quer agora a alternativa correta, tá? Alternativa A é primeiramente o diagnóstico clínico e a mama afetada apresenta eritema difuso associado à sensação local de calor e edema cutâneo pelo bloqueio dos linfáticos dérmicos pela neoplasia. Verdadeira, já chama a resposta na primeira alternativa. Então, essa frase é correta, a gente acabou de comentar isso, tá? Então, esse edema ali cutâneo que ele fala do bloqueio dos linfáticos dérmicos e que faz essa característica da casca de laranja que eu tinha comentado, tá? Mas mesmo assim, a gente sempre dá uma olhada em todas as alternativas. Vamos lá. Alternativa B. É sempre diagnosticado em mulheres que nunca tiveram câncer de mama? Não. Ela pode acontecer como o primeiro câncer de mama daquela paciente, mas assim como pode aparecer em pacientes que já tiveram histórico de CA de mama, tá? Então, sempre cuidado com a palavra sempre, tá? Alternativa B realmente é falsa. Alternativa C. A presença da associação com sinais e sintomas inflamatórios, como febre e leucocitose, favorece o diagnóstico diferencial como mastite. Então, lembra,
a mastite não vai ser um diagnóstico diferencial do carcinoma inflamatório da mama, exatamente porque a mastite vai ter esses sinais sistêmicos, tá? Como a febre e a leucocitose. Então, a alternativa C realmente errada. Alternativa D. O carcinoma inflamatório da mama primário frequentemente cursa com a presença de tumor primário. Não, lembra que eu comentei que a maior parte dos casos não vai ter tumoração, vai ser mais ali acometimento da pele, tá? Então, a maior parte dos casos não vai ter essa tumoração. Alternativa D errada. E a alternativa E, a presença de ulceração da pele é comum do carcinoma inflamatório, consequente à obstrução dos linfáticos. Não é raro fazer úlcera em pele, faz mais a característica de casca de laranja que eu tinha comentado, tá? Então, sendo assim, ficou como alternativa correta a letra A. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão é uma questão do ABC São Paulo, de 2020. E diz assim: assinale a alternativa correta quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Então, essa questão quer saber se o candidato está atento, está estudando para fatores de risco de câncer de mama. De novo, câncer de mama, muito importante e prevalente na população, então, independente da área que você vai atuar, você precisa saber esses fatores de risco. Vamos relembrar um pouquinho quais são, tá? A gente sabe que com o aumento, o passar da idade, aumenta o risco de câncer de mama, mas principalmente após ali 50 anos, entra como fator de risco. Assim como obesidade, sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, então hábitos de vida têm relação, consumo de bebida alcoólica, tá? Exposição frequente a radiações ionizantes, ter feito radioterapia prévia, é, ter uma densidade mamária maior do que 75%, então mamas densas entram como fatores de risco, tá? Relacionados ali à exposição de estrogênio, então ter mais tempo de exposição de estrogênio, ou seja, ter uma menarca precoce, uma menopausa tardia, a nulipalidade, nunca engravidar. Então, nesses casos, a paciente tem mais exposição, mais tempo de exposição ao estrogênio, também entra de fatores de risco. Assim como uma gestação após os 30 anos de idade, também entra como fator de risco, tá? Uso de contraceptivos hormonais orais, a gente pode listar também como fator de risco. A terapia hormonal após ali a menopausa por mais de 5 anos também levantaria um fator de risco. Lembrando que a gente não vai interromper ali por conta de existir esse risco, mas é algo que a gente sempre precisa estar atento e ficar rastreando junto com a paciente, tá? Tem história familiar de câncer de ovário, casos de câncer de mama na família, principalmente, abaixo dos 50 anos, ou câncer de mama na família em homens, também tem que prestar atenção. Tem alterações genéticas do gene BRCA1, BRCA2, a gente até comentou em uma aula também que a gente tem outra aula sobre as questões de CA de mama, sobre essa questão dos genes de BRCA1 e BRCA2. Se você ainda não viu a outra aula, vá assistir que a gente comenta bem sobre essas questões, tá? Então, isso são fatores de risco para câncer de mama, tá? Então, isso tem que estar mais sedimentado ali na memória para a prática clínica e também para a gente responder as questões. Então, relembrado disso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A: quanto maior o número de ciclos ovulatórios, menor o risco de câncer de mama. Errado. Então, lembra que eu comentei? Quanto mais ela está exposta ao estrogênio, ou seja, ciclos ovulatórios, maior o risco de câncer de mama e não menor, como diz a alternativa. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B: as mulheres com mutações do gene BRCA1 e 2 apresentam risco de desenvolver câncer de mama semelhantes que foram irradiados por linfoma em idade jovem. Essa alternativa é correta. Então, acaba sendo um detalhezinho também, mas sim, os estudos mostraram que pacientes que têm essa mutação apresentam risco bem semelhante àquelas que foram irradiadas por linfoma lá na idade jovem. Essa alternativa é correta e responde à questão. Alternativa C: a exposição à radiação ionizante, como mamografia, em idade abaixo dos 25 anos, não aumenta o risco de câncer de mama, tá? Então, realmente, a gente sabe que não existe essa relação. Mamografia é segura, a gente pode fazer, inclusive a gente usa para o rastreio, né? E a alternativa D: o consumo diário de álcool protege do risco de câncer de mama? Não. Pelo contrário, né, aumenta o risco de câncer de mama, assim como os outros hábitos de vida que a gente já comentou. Então, sendo assim, ficou como alternativa correta dessa questão a letra B. Vamos prosseguir para a nossa próxima questão. Essa nossa próxima questão é uma questão da MP, a banca que já sempre a gente comenta que tem essas questões mais picuinhas, mais difíceis. É de 2020. E diz assim: com relação ao estadiamento clínico do câncer de mama, assinale a correta.
Então, lembram que eu comentei um pouco antes para responder lá a primeira questão sobre a classificação TNM? Vamos só relembrar. T é o tumor, N em relação ao acometimento dos linfonodos e M de metástase, tá? E eu pedi para você anotar aí, se você anota, você vai ter aí contigo pra gente relembrar, né, o que que era essa classificação em relação ao T, né, pra eu pedir para vocês gravarem só os números, né, T1, T2, T3, T4. Então, relembrando, T1 são aqueles tumores que têm menos do que 20 milímetros, 2 centímetros, T2 é aquele entre 20 e 50 milímetros, T3 maiores do que 50 milímetros, e o T4 já é aquele que se estende ali pro local, tá? O N falava em relação aos linfonodos e o M em relação à metástase. M0 sem metástase, M1 com metástase à distância, tá? E lembrando que tinha o T, além dos números, tinha o T cis, que era T in situ, tá bom? Então, ter lembrado isso, pega ali as anotações pra gente conseguir responder. Então, vamos dar uma olhada as alternativas depois de a gente ter lembrado isso, tá bom? Então, alternativa A, T1. É o T menor do que 30 milímetros na sua maior dimensão? Não, é menor do que 20 milímetros, tá? Então, olha, a banca cobra esses detalhezinhos. T2, entre 30 e 50? Não, entre 20 e 50, né? Letra C, o TIS, né, que é o T in situ, engloba carcinoma ductal in situ. Carcinoma lobular in situ foi excluído do novo TNM, passando a ser caracterizado como uma doença benigna. Sim, é uma atualização recente, da sétima para a oitava classificação ali do TNM do câncer de mama, que entra no in situ carcinoma ductal, mas o carcinoma lobular não entra mais nessa classificação. Então, essa alternativa é correta e acaba respondendo a questão, tá? E letra D falava ali que o T3 é maior de 40 milímetros, não, né, a gente repetiu bastante, acho que agora ficou gravado, que é maior do que 50 milímetros. Sendo assim, fica como alternativa correta da questão a letra C, tá? E vamos para a nossa última questão desse bloco que a gente está discutindo o câncer de mama, tá? Então, essa última questão é uma questão da MP lá de 2020 e diz assim: com relação ao estadiamento clínico do câncer de mama, assinale a alternativa correta. Então, de novo, uma questão cobrando classificação do CA de mama. Então, classificação TNM a gente acabou de rever. E lembrando que eu tenho a classificação TNM e aí, baseado nisso, eu consigo dar um estadio da doença. Por exemplo, um T1 é considerado um estadio 1A. O um T1 que tem acometimento de linfonodos, eu posso classificar de acordo se tiver ou não metástase como 1A ou 2A, tá? Então isso varia, é uma questão muito decoreba, não vou entrar especificamente nesse assunto, tá bom? Mas eu vou relembrando ali com as questões alguns pontinhos para que você precisa saber para conseguir responder a questão, tá bom? Vamos dar uma olhada, lembrando que a gente quer a correta. Alternativa A. Naquela em estadio 1A, a cintilografia óssea é o exame mais importante. Essa alternativa é errada. Quando a gente tem pacientes que estejam o T1, N0, M0, que é o caso do 1A, não existe necessidade de fazer a densidade mineral óssea. A gente tem um tumor bem mais localizado, então a gente não precisa ainda fazer essa procura de metástase óssea, tá? Então, grave. Estadio 1A não precisa fazer a cinti, tá? Então, não é o exame mais importante, por isso que essa alternativa está errada e não responde a questão. Letra B. Para pacientes assintomáticas em estádio 1 e 2, exame de estadiamentos não se fazem necessário? Errado. A partir do 2B, que são aqueles cânceres de mama localmente avançado, eu preciso fazer procura de metástase. E eu vou fazer com cintilografia óssea, raio-x de tórax e ultrassom de abdômen, tá? Então, lembre, quando a gente fala do estadio do câncer de mama, a partir do 2B, eu vou precisar fazer procura de metástase. Antes disso, não é necessário, tá? Então, essa alternativa também está errada. Letra C. Em pacientes com estadio maior ou igual ali do que 2B, sobretudo com aquelas com múltiplos linfonodos envolvidos ou tumores localmente avançados, recomenda somente a realização de tomo de tórax? Não, a gente acabou de comentar. Se vou fazer o rastreio de metástases, eu preciso de ultrassom de abdômen, raio-x de tórax e cintilografia óssea. Tomo de tórax não entra, tá? Então, errado também essa alternativa. Alternativa D. Naquela lista de 2A, a cintilografia óssea é o exame mais importante. Favorece
favorecemos que a radiografia de tórax e ultrassom de abdômen e pelve sejam solicitados primeiramente como linha de base para comparação futura. Sim, tá correto. A partir desse momento, a gente já precisa fazer o rastreio, né, de metástase e os exames são esses que são citados pela alternativa, né, a síntilo, o raio-x de tórax, desculpa, e o ultrassom de abdômen. Então a letra D é uma alternativa correta e que responde à questão, tá? E por último tem a alternativa E, que diz assim: em paciente com estadio maior ou igual que 2B, sobretudo naquelas com múltiplos linfonodos envolvidos ou tumores localmente avançados, somente a tomo computadorizada por revisão de prótese, ou seja, o PTC, deverá ser realizado e em caráter obrigatório. De novo, a questão de confundido quais exames que a gente tem que fazer para ser de metástase e que não incluem um PTC, tá? Então essa alternativa está errada. A gente precisa de raio-x de tórax, tração de abdômen e cintilografia, acho que agora você gravou tanto que eu vou repetir, mas esses exames são bem importantes, tá? Então, sendo assim, que responde a questão é a letra D. Então essa foi mais uma aula de banco de questões, agora falando da ginecobstetrícia, mas focando principalmente no câncer de mama. Eu sei que é um assunto difícil, que tem um monte de detalhezinhos, mas lendo a questão com calma, indo às vezes ali por eliminação por algumas coisinhas que são mais decoreba de rodapé de livro, a gente consegue responder as questões tranquilamente. É isso, pessoal, bons estudos e até a próxima.